Vamos começar nossa aula prática sobre tecido conjuntivo, utilizando o Histology Guide. Clicamos em Slide Box e aí vamos para o primeiro capítulo sobre os tecidos, as células e os tecidos. Especificamente vamos para o capítulo 3, que trata justamente sobre tecido conjuntivo. Então, lembrando a vocês que o tecido conjuntivo apresenta como principal característica apresentar uma grande quantidade de matriz extracelular. É o componente predominante. E que o tecido conjuntivo ele é formado por células, fibras e substância fundamental, sendo que as células são de diferentes tipos, com diferentes origens, e as fibras e a substância fundamental formam a matriz extracelular. As fibras podem ser colágenas, reticulares e elásticas, enquanto que a substância fundamental seria composta por macromoléculas aniônicas, que são as glicosaminoglicanas e as proteoglicanas, e também por glicoproteínas multiadesivas. Na verdade, a substância fundamental seria uma parte líquida presa ao tecido conjuntivo, especificamente presa às macromoléculas aniônicas. A variação da composição nos componentes do tecido conjuntivo faz com que nós tenhamos diferentes classificações desses tecidos. Então, nós vamos estudar justamente os tipos de fibras presentes no tecido conjuntivo e reconhecer essas fibras. Nós vamos identificar alguns tipos celulares presentes no tecido conjuntivo e nós vamos aprender através da visualização a classificar os tecidos conjuntivos. Vamos lá então? Primeiro ponto da aula prática diz respeito às fibras presentes no tecido conjuntivo. Então, aqui vocês podem ver que são 3 os tipos de fibras: as fibras colágenas, compostas principalmente por colágeno do tipo 1, normalmente, são muito resistentes a forças de tração. As fibras elásticas, que contêm principalmente a proteína elastina e também alguma quantidade de fibrilina, elas são muito elásticas e dão uma maleabilidade, uma elasticidade muito grande aos tecidos conjuntivos onde elas estão presentes em maior quantidade. E as fibras reticulares, compostas principalmente por colágeno do tipo 3. Elas estão presentes principalmente no interior de determinados órgãos que produzem células de defesa. Então, a primeira lâmina que nós vamos visualizar seria essa lâmina de mesentério. O mesentério é um tecido conjuntivo frouxo que está por entre os órgãos da cavidade abdominal. Esta lâmina aqui, então, ela foi corada por 3 corantes para nós conseguirmos identificar os 3 tipos de fibras. Na verdade, 2 tipos de fibras, as fibras colágenas e as fibras elásticas. Tá? Então, vocês têm o mesentério aqui, composto por um tecido conjuntivo frouxo. Nós vamos estudar esse tecido posteriormente. Neste mesentério, nós temos a presença de vasos sanguíneos. Então, nós temos aqui uma grande artéria e uma grande veia. E ainda a presença de gânglios linfáticos. Ok? Então, notem aqui. Então, basicamente, foram utilizados 3 corantes para corar essa lâmina: hematoxilina e eosina, azan e o Verhoef, certo? E aí vocês têm aquelas propriedades dos corantes. Então, basicamente, o que vai acontecer? As fibras colágenas, quando coradas por hematoxilina e eosina, vão se corar num tom que vai variar do rosado até o avermelhado. Quando o azan é utilizado, essas fibras colágenas coram em azul e Verhoef coram as fibras colágenas em vermelho.
Já as fibras elásticas não coram pelos 2 primeiros corantes e coram apenas pelo Verhoef numa coloração preta. Ok? Tecido muscular presente nos vasos sanguíneos que nós vamos analisar sempre se cora numa coloração rosa, tanto pela metoxilina eosina quanto pelo azan. Então, o que vai nos interessar justamente é essa grande artéria aqui. A artéria é composta histologicamente por 3 camadas. Uma camada mais interna, chamada de túnica íntima, uma camada média, chamada de túnica muscular, e uma camada mais externa, chamada de camada adventícia. Essa camada adventícia é composta por um tecido conjuntivo, muito rico em fibras colágenas. Em alguns pontos dessa artéria, nós vamos ter uma grande quantidade de fibras elásticas na parede muscular, ou seja, na túnica muscular. Tá? Então, vamos clicar aqui. Então, primeira lâmina corada de mesentério, corada justamente por hematoxilina eosina. Clicamos aqui no vaso sanguíneo e vai aparecendo um maior aumento, justamente aquela artéria que eu mencionei. Então, temos internamente uma túnica íntima, de difícil visualização. Essa túnica aqui mais rosada é a túnica muscular. E essa região mais avermelhada seria a túnica adventícia, composta por um tecido conjuntivo. Túnica muscular composta por músculo liso. Tá? E ao redor aqui temos o tecido conjuntivo frouxo, com grande quantidade de adipócitos que formam o mesentério. Muito bem, onde estão as fibras colágenas? As fibras colágenas estão presentes justamente na túnica adventícia. Aqui, ó. Notem que essas fibras colágenas elas coram intensamente pela eosina. Elas estão cortadas longitudinalmente aqui. Tá? Elas apresentam um trajeto sinuoso, bastante sinuoso. São bem espessas e longas, certo? Os núcleos das células que vocês visualizam são fibroblastos, são justamente esses fibroblastos que possuem os núcleos alongados que produzem estas fibras. Então, nesta região, nós temos uma grande proporção de fibras colágenas. As fibras elásticas, nesta lâmina especificamente corada por HE, elas podem ser visualizadas fazendo a delimitação entre a túnica íntima e a túnica média. Então aqui nós temos células endoteliais, um tecido conjuntivo logo abaixo, formando a túnica íntima, e separando a túnica íntima da túnica muscular, que está logo abaixo, isso aqui é músculo liso, nós temos uma lâmina elástica. Isso aqui é chamado de membrana limitante elástica, que fica bem coradinha pela eosina. Na verdade, a eosina está corando aqui especificamente as fibras elásticas. Os núcleos que vocês veem aqui abaixo são núcleos de células musculares lisas, tá? Que formam a túnica muscular. Passando para a próxima lâmina, corada por azan, mesmo mesentério, tá? Vamos para as artérias aqui, ó, que é o que vai nos interessar. O que vai acontecer? O azan ele cora em azul as fibras colágenas. Então, se nós colocarmos ali no colágeno, o que vai acontecer? Ó? As fibras colágenas agora ficam em azul para diferenciar a túnica adventícia da túnica muscular. Notem que o músculo liso ele fica corado num tom rosado. Se nós colocarmos num maior aumento, olha o que nós podemos visualizar. As fibras colágenas cortadas longitudinalmente, trajeto sinuoso, fibras espessas e longas. E aqui aparecem cortadas mais transversalmente. Alguns núcleos de células podem ser vistos, mas aqui fica mais difícil a caracterização dos núcleos. Se nós colocarmos nas fibras elásticas, na mesma região, tá? Aquela região mais interna, que separa a túnica íntima da túnica adventícia, ó, nós temos a membrana limitante elástica interna que separa a íntima da muscular. Então, isso aqui, na verdade, ó, são as fibras elásticas coradas num tom rosado. Ok?
e aqui para baixo está o músculo. Notem que por entre as células musculares lisas nós temos uma matriz de tecido conjuntivo. Interessante ressaltar. E finalmente, quando nós utilizamos o Verhoef cora especificamente as fibras elásticas num tom escuro. Então aqui nós podemos ver a mesma artéria, as fibras colágenas coradas num tom mais avermelhado, certo? E as fibras elásticas, gente, aqui, ó. Então, notem aquela membrana limitante elástica interna, ela fica muito corada, porque a quantidade de fibras elásticas aqui presentes é muito grande, mas ao mesmo tempo vocês notam que na camada muscular nós temos uma quantidade grande de fibras elásticas presentes por entre as células musculares lisas. Inclusive essas fibras elásticas, notem que elas são mais delicadas, mais fininhas, elas são produzidas pelas células musculares lisas. E se nós formos para a camada adventícia aqui, ó, nós temos também uma grande quantidade de fibras elásticas. Obviamente, notem como as fibras colágenas elas são maiores, mais longas, mais espessas. Se nós utilizarmos só a eosina, não tem como a gente distinguir a fibra colágena da fibra elástica, mas é aquilo que eu falei para vocês. Os 3 tipos de fibras estão presentes em todos os tecidos conjuntivos, porém, na maioria das vezes, o que vai predominar são as fibras colágenas. E aí a gente precisa de uma técnica especial de coloração para visualizar essas fibras que são mais delgadas, mais delicadas, e o Verhoef faz isso. Temos aqui uma membrana limitante elástica externa que separa a túnica muscular da túnica adventícia. E essa túnica aqui ela é visualizada. Então, se colocarmos num aumento menor, nós visualizamos que formando a parede da artéria aqui, tudo que nós visualizamos corado num tom escuro caracteriza a presença das fibras elásticas que não são vistas quando utilizamos hematoxilina e eosina como corante. Muito importante ressaltar isso. Então, nesta lâmina histológica especificamente, caracterizamos as fibras elásticas. Voltando para o terceiro tipo de fibra, vamos visualizar uma lâmina histológica de linfonodo. Então aqui está o linfonodo, no menor aumento. E no interior do linfonodo nós temos uma grande quantidade de fibras reticulares. Elas estão presentes naqueles órgãos formadores de células de defesa. Então, temos o linfonodo cortado na sua totalidade, apresentando uma cápsula externa de tecido conjuntivo. Essa cápsula externa aqui apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas. Então, as cápsulas dos órgãos são formados geralmente por um tecido conjuntivo denso não modelado. Vamos colocar ali, aqui, ó. Então, aqui está o tecido conjuntivo denso não modelado que forma a cápsula desse órgão, que emite trabéculas para o interior do linfonodo. Nós utilizamos aqui um corante que é a prata, e a prata no interior do órgão e nas trabéculas vai corar justamente as fibras reticulares. Também são chamadas de fibras argirófilas. Vocês visualizam os núcleos das células em proliferação, que são principalmente linfócitos aqui. E na cápsula, então, as fibras colágenas podem ser visualizadas. Os nódulos linfáticos no interior do linfonodo e a presença das fibras reticulares. Então, notem os linfócitos proliferando e as fibras reticulares aqui coradas pela prata, formando uma malha tridimensional para a proliferação destas células. Somente quando utilizamos a prata como corante é que conseguimos fazer a visualização desse tipo de fibra. São fibras pequenas, delicadas e que apresentam ramificações, presentes em grande quantidade no interior dos linfonodos, do baço, da medula óssea vermelha e do fígado. Bastante importante que vocês saibam caracterizar essas fibras e que necessita-se de uma técnica especial de coloração para isso. Muito bem, agora vamos classificar os tecidos conjuntivos de acordo com as características observadas nos microscópios.
Então, classificação, tipos de tecidos conjuntivos. Clicamos aqui, tá? E vamos ver que os tecidos conjuntivos eles são classificados de acordo com as características da matriz extracelular e ainda temos os tipos especiais de tecidos conjuntivos. Então, podemos ter o tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso, que se classifica em dois tipos, tecido conjuntivo denso modelado e o não modelado. E aí temos os tipos especiais de tecidos conjuntivos, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o sangue. Tá? Então, posteriormente estudaremos esses tipos de tecidos. E ainda podemos ter o tecido conjuntivo, né, mesenquimal, e o tecido conjuntivo mucoso. Ainda podemos ter aquelas variações que são o tecido conjuntivo reticular e o tecido conjuntivo elástico. Tecido conjuntivo elástico visto na camada muscular dos vasos sanguíneos e o tecido conjuntivo reticular visto no interior de órgãos linfóides e da medula óssea vermelha e do fígado. Muito bem. Vamos lá então. Então, tecido conjuntivo frouxo, por que ele é classificado dessa forma? O tecido conjuntivo frouxo é classificado assim porque os três componentes, células, fibras e substância fundamental, estão mais ou menos numa mesma proporção. Tá? Então, vocês, dependendo do local, às vezes podem ter um pouquinho mais de células do que fibras e substância fundamental, às vezes um pouquinho mais de substância fundamental e às vezes um pouquinho mais de fibras. Isso vai depender da localização do tecido conjuntivo frouxo. Aonde encontramos tecido conjuntivo frouxo? O tecido conjuntivo frouxo ele forma o mesentério. Tá? É um tecido conjuntivo frouxo que está por entre os órgãos da cavidade abdominal. Também visto sempre localizado em contato com epitélios de revestimento, porque ele possui grande quantidade de vasos sanguíneos, é o responsável pela irrigação dos epitélios, e também visto ao redor de vasos sanguíneos. Então, são locais onde nós podemos encontrar o tecido conjuntivo frouxo. É um tecido delicado, e que não é muito resistente a trações. Ele tem mais um papel de preenchimento de espaços e de irrigação de epitélios. Então vamos para a lâmina histológica de mesentério. Então o mesentério foi cortado aqui uma parte dele. Esse mesentério possui uma grande quantidade de vasos sanguíneos, algumas células adiposas e alguns gânglios linfáticos aqui numa coloração mais arroxeada. Certo? Então, se nós colocarmos num maior aumento, nós vamos visualizar no mesentério aqui, uma quantidade grande de células adiposas, inclusive formando um tecido adiposo, e nos vasos sanguíneos, ao redor, nós vamos ter um tecido conjuntivo frouxo, certo? Além disso, nós temos a presença de pequenos vasos, além dos vasos maiores. Notem, alguns nervos presentes no mesentério e alguns linfonodos, como foi explicado para vocês anteriormente. Então, o mesentério ele é formado por um tecido conjuntivo frouxo, com uma quantidade muito grande de adipócitos. Como vocês podem visualizar, essas células aqui são adipócitos, mas ele apresenta essas características. Mais ou menos uma mesma proporção de células, fibras e substância fundamental. Aqui o mesentério ele foi corado também por hematoxilina e eosina. Ok? No maior aumento, na verdade esse mesentério ele foi distendido. O mesentério é como se fosse uma película, tá, gente? E aí, quando a gente distende o mesentério, ele fica dessa maneira. Se nós colocarmos no maior aumento, o que vai acontecer? Notem. Então, vocês têm aqui a presença de células, que são de diferentes tipos, não podemos fazer identificação dessas células. Ao fundo temos uma coloração mais rosada, referente às fibras colágenas.
Temos as fibras elásticas aqui em um tom mais escurecido. E os espaços se referem à substância fundamental. Então, notem que mais ou menos os três componentes, células, fibras e substância fundamental, estão mais ou menos na mesma proporção, por isso esse tecido conjuntivo é classificado desta forma. Então, temos aí o tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo frouxo, formando o mesentério. Além disso, lembrem-se que sempre abaixo de epitélios de revestimento, temos um tecido conjuntivo classificado como sendo frouxo. Tecido conjuntivo denso, modelado. Por que ele é classificado dessa forma? Porque nesse tecido conjuntivo predominam as fibras colágenas. E as fibras colágenas estão orientadas em um único sentido, para aguentar trações e forças mecânicas exercidas vindas em uma só direção. Encontramos o tecido conjuntivo denso formando os tendões e os ligamentos. Então, aqui temos uma lâmina histológica de tendão corado por HE. Quanto maior a quantidade de fibras colágenas em um tecido conjuntivo, mais resistente esse tecido conjuntivo será. Então, aqui o tendão cortado longitudinalmente. Notem que pela coloração vocês já conseguem evidenciar que o componente predominante são as fibras colágenas. Colocando-se num maior aumento, o tecido conjuntivo denso aparece. Aqui, notem, as fibras elas são orientadas em um único sentido, bem coradas pela hematoxilina. E se colocarmos aqui no maior aumento ainda, vamos poder ver a presença dos fibroblastos com seus núcleos pouco corados pela hematoxilina, alongados, com citoplasma de difícil visualização. Normalmente eles se encontram enfileirados e as fibras são organizadas no sentido da fileira dos fibroblastos. Por entre as fibras colágenas, substância fundamental em muito pouca quantidade. Notem aqui temos um núcleo de um fibrócito. Então, fibroblasto e fibrócito. Por quê? Fibroblastos são maiores, estão em processo de síntese. Fibrócitos são menores, com os núcleos mais achatados, não estão em processos de síntese. Então, os tendões eles são formados por um tecido conjuntivo denso, modelado, porque as fibras elas são orientadas em um único sentido, como vocês estão vendo aqui em toda a lâmina histológica. Vou botar aqui na pontinha, passamos para o centro e temos a mesma característica, no menor aumento, com a presença de fibroblastos e fibrócitos, grande quantidade de fibrócitos, porque aqui é um tecido mais estático, não há um processo de renovação de colágeno muito grande. Próxima lâmina histológica, tecido conjuntivo denso, não modelado agora. Lâmina de pele, no caso a pele fina, já estudada por nós. Então, aqui temos tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, queratinizado. Como regra geral, sempre abaixo desse tecido epitelial, eu tenho um tecido conjuntivo frouxo. Então, aqui, mais ou menos até aqui é tecido conjuntivo frouxo. Notem que é uma maior proporção de células, parece maior quantidade de espaços aqui. E daqui para cá eu tenho um tecido conjuntivo denso não modelado. Notem que aqui predominam as fibras colágenas, claramente, como pode se ver. E essas fibras colágenas elas estão orientadas em vários sentidos, não há uma definição na organização do sentido dessas fibras. Então vocês podem ver as fibras cortadas longitudinalmente, meio oblíquas ou transversalmente. Os núcleos das células correspondem na sua maior parte a fibroblastos, aqui com os núcleos alongados, aqui. Se nós pegarmos aqui, também fibroblasto, sempre com os núcleos alongados e pouco corados pela hematoxilina. E o que predomina claramente são as fibras colágenas, que não apresentam um único sentido de orientação. Quanto maior a quantidade de fibras colágenas presentes no tecido conjuntivo, mais resistente a trações esse tecido conjuntivo vai ser. No caso, as trações
Esse tecido conjuntivo ele é resistente a trações vindas em qualquer sentido, justamente por isso a desorganização das fibras. Como é uma lâmina de pele, a pele sofre trações que podem ser exercidas em qualquer sentido, justamente por isso as fibras elas estão desorganizadas, para aguentar essas trações. Então, este é o tecido conjuntivo denso não modelado que se encontra formando a derme, chamada de derme reticular. É uma derme mais profunda, abaixo do epitélio de revestimento. No caso aqui, vocês têm uma derme chamada de derme papilar. Aqui, ó, formando como se fossem essas papilas, essas pequenas projeçõezinhas aqui. Então, aqui vocês têm um epitélio de revestimento e aqui a derme papilar. Notem, a quantidade de substância fundamental é maior, a quantidade de células é maior, então mais ou menos uma mesma proporção entre células, fibras e substância fundamental amorfa, que difere da derme reticular mais profunda, onde predominam as fibras colágenas. Próxima lâmina que nós vamos estudar, o próximo tipo de tecido conjuntivo a ser estudado por nós é o tecido conjuntivo mucoso, que forma o cordão umbilical. Então temos o cordão umbilical aqui cortado transversalmente no menor aumento. Externamente temos um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, 3 vasos sanguíneos internamente ao cordão umbilical que fazem as trocas entre a mãe e o feto, e maior parte do cordão umbilical formada por esse tecido aqui, ó, tá? Que é um tecido conjuntivo mucoso. Por que mucoso? Porque nele predomina especificamente a substância fundamental. Tem um aspecto gelatinoso esse tecido conjuntivo devido à grande quantidade dessa substância fundamental, também chamado de geleia de Wharton. Se nós colocarmos no maior aumento, principalmente próximo aos vasos sanguíneos, nós visualizamos que existem células, que são células mesenquimais em grande quantidade, alguns fibroblastos já presentes. Não dá para diferenciar o que é célula mesenquimal do que é fibroblasto, elas são muito parecidas. Presença de fibras, né, essas fibras colágenas e algumas reticulares, em pouca quantidade, e a presença de grandes espaços por entre essas fibras. Esses espaços representam a substância fundamental amorfa que não apresenta coloração. Então, justamente, né, notem que o que vai predominar nesse tecido conjuntivo é a substância fundamental, porque os espaços estão presentes aí em grande quantidade. Por isso, esse tecido conjuntivo, que forma a maior parte do cordão umbilical, é classificado como sendo tecido conjuntivo. E, finalmente, as células presentes no tecido conjuntivo. Então, vamos para essa próxima lâmina aqui para estudarmos os fibroblastos. Então, vamos para o tecido conjuntivo, essa lâmina aqui que mostra diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Vamos para o cordão umbilical, aqui, mais à direita, certo? Então, o cordão umbilical é formado por um tecido conjuntivo mucoso, onde nós temos a presença de fibroblastos e também de células mesenquimais. E os fibroblastos, se nós colocarmos no maior aumento, vão se caracterizar por apresentarem os núcleos alongados. Aqui, ó. Esses núcleos aqui aparecem na lâmina bem corados pela hematoxilina e o citoplasma de difícil caracterização. Notem que a presença de algumas fibras colágenas, algumas fibras reticulares e espaços referentes à substância fundamental, que é o componente predominante deste tecido. Então, classificamos esse tecido como mucoso, e nesse tecido conjuntivo mucoso temos a presença de fibroblastos. As células mesenquimais, elas se localizam mais próximas aos vasos sanguíneos. Então, por essa razão, nós podemos afirmar, já que nós estamos ao centro da lâmina aqui, acompanhando a mãozinha, ó, que nós estamos distantes dos vasos sanguíneos, então essas células com os núcleos alongados são especificamente os fibroblastos.
Voltando, então, podemos ter também a presença de adipócitos isolados ou em grupos pequenos no tecido conjuntivo frouxo, mas esse tecido será estudado por nós nas próximas aulas, não precisamos nos preocupar agora. Podemos ter a presença de macrófagos no tecido conjuntivo frouxo, então aqui no mesentério, aquela mesma lâmina que nós estudamos anteriormente. Os macrófagos são células que se originam através de monócitos do sangue e eles estão presentes dentro dos linfonodos, que são órgãos de defesa. Os macrófagos são células grandes, possuem os núcleos normalmente em forma de rim, deslocados e uma grande quantidade de lisossomos no seu citoplasma. Então, se nós formos para o primeiro linfonodo aqui, abaixo, nós temos esse linfonodo formado por uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, que emite trabéculas para o interior desse linfonodo. Lembrando que lá dentro nós temos fibras reticulares em grande quantidade que apoiam as células de defesa, que são principalmente linfócitos ali dentro. Então, essas fibras reticulares, quando nós utilizamos HI como corante, não coram. E se nós colocarmos aqui nos macrófagos, há um cluster de macrófagos em uma determinada região. São essas células maiores com os núcleos menos corados. Aqui, aqui e aqui. Está ótimo de se ver. Mas é uma célula de difícil caracterização. Todas as demais células praticamente aqui ou são linfócitos ou podem ter também células dendríticas. Aqui vocês têm as células dendríticas que produzem as fibras reticulares. Então aqui eu tenho um macrófago, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Caso nós formos aqui para o cluster número 2, linfonodo 2, temos um macrófago bem grandão aqui, para fazer a visualização. Segundo linfonodo. Ótimo de se ver, mas são células de difícil caracterização, pessoal. Ok? Passamos para o 2 aqui, E temos naquela lâmina corada pelo ASAN, o linfonodo 1. Notem que pelo ASAN as fibras colágenas que formam a cápsula ficam coradas em azul. No linfonodo 1, a presença dos macrófagos, como células maiores, os núcleos deslocados. Os lisossomos eles não são visíveis no interior do citoplasma. Aqui nós temos a presença de um macrófago e aqui embaixo nós temos a presença de outro macrófago, como células maiores. No linfonodo 2, então notem, tudo que vocês estão vendo aqui é a presença de fibra colágena. Mas corem azul as fibras colágenas. No maior aumento, aqui o macrófago, com a sua caracterização. Então, o reconhecimento de um macrófago do tecido conjuntivo, especificamente no interior dos linfonodos. Mastócitos, precisamos de uma técnica especial de coloração para visualizar os mastócitos, então uma lâmina de pâncreas, onde foi utilizado o aldeído fucsina. Então, o pâncreas possui uma cápsula externa de tecido conjuntivo, maior parte do pâncreas exócrina, composta por ácidos pancreáticos e ductos. Temos a porção endócrina formada pelas ilhotas pancreáticas. Através da cápsula penetram vasos sanguíneos nutridores aqui, do órgão. E nós temos as trabéculas também. Então, se nós colocarmos já no maior aumento, o corante ele cora o mastócito num tom azuladinho. Vamos lá para a setinha então, gente. Então, justamente no tecido conjuntivo, a presença do mastócito aqui, e outro mastócito ali, certo? Estão adjacentes a adipócitos presentes no interior deste órgão.
Se nós pudermos visualizar vasos sanguíneos presentes dentro do pâncreas, nós visualizamos que esse corante também ele vai corar as fibras elásticas num tom mais arroxeado. Lembram lá da limitante elástica interna, limitante elástica externa. Ainda no tecido conjuntivo da adventícia nós temos fibras elásticas e também na camada muscular nós temos fibras elásticas, certo? Se quiserem visualizar também, o azul de toloidina ele cora muito bem os mastócitos, especificamente no mesentério ou no linfonodo. Então, vamos para o linfonodo aqui, ao centro. Se colocarmos especificamente num aumento maior, notem, o azul de toloidina cora os grânulos dos mastócitos. Na verdade, que nós estamos identificando os mastócitos através da coloração dos seus grânulos, como células grandes, globosas, cheias de grânulos citoplasmáticos. Quando esses grânulos são liberados, esses grânulos desencadeiam respostas alérgicas e respostas inflamatórias. Assim fica fácil o reconhecimento dos mastócitos. Tá? E finalmente os plasmócitos, gente. Os plasmócitos eles são vistos naqueles tecidos conjuntivos frouxos, abaixo de epitélios de órgãos que apresentam contato com o meio externo. Isso acontece principalmente no aparelho respiratório e no aparelho digestório. Então vamos aqui para uma lâmina que já foi vista por nós, especificamente aqui o intestino delgado, ó, certo? Então no intestino delgado temos as vilosidades intestinais. O intestino delgado é revestido por um epitélio cilíndrico simples com um tecido conjuntivo frouxo logo abaixo. Esse tecido conjuntivo frouxo do intestino delgado e do intestino grosso é ricamente povoado por células de defesa, são locais sujeitos à penetração de antígenos. Então vocês têm uma grande quantidade de células de defesa e, obviamente, uma grande quantidade de plasmócitos, tá, que estão presentes aí para o combate contra principalmente bactérias. Então aqui, ó, em um maior aumento, vemos vários plasmócitos juntinhos uns aos outros. Os núcleos apresentam aquele aspecto arredondado, como se fossem rodas de carroça, áreas claras e áreas escuras, deslocados para a periferia, e o citoplasma apresenta uma forte basofilia devido à riqueza em retículo endoplasmático rugoso. Então, desta forma, nós caracterizamos os plasmócitos que estão localizados no tecido conjuntivo frouxo, abaixo do epitélio de revestimento do intestino delgado. Então, se vocês quiserem, aqui tem outro plasmócito, aqui tem outro, aqui tem outro. São vários plasmócitos, grande quantidade de plasmócitos neste tecido conjuntivo. Notem que ele é ricamente povoado por células de defesa, isso é uma característica normal destas células, certo? Então, esses são os tipos celulares vistos no tecido conjuntivo. Interessante que vocês saibam distinguir as fibras de acordo com o corante utilizado. Saibam que elas sempre estão presentes, as três juntas, em todos os tecidos conjuntivos. Normalmente predominam as colágenas. Interessante que vocês saibam classificar os tecidos conjuntivos de acordo com a visualização das características desse tecido conjuntivo em frouxo, denso, mucoso, reticular e elástico. E ainda saibam identificar alguns tipos celulares presentes no tecido conjuntivo. Nossa aula prática era isso hoje, pessoal.